Hoje nós estamos aqui no ITC, Instituto Técnico do Cabeleireiro, junto com a Therapcolor da Sanro, para falar de colorimetria 2. Mas, se você não assistiu ainda a colorimetria 1, entra aqui no card, tá? E assista 1, 2 ou 3 vezes, que você vai estar com mais conforto, ou seja, mais confortável para entender um pouco melhor a colorimetria 2. Vamos lá? Na colorimetria 1 nós vimos os tons de base, né? Que é as cores fundamentais, que servem para clarear, serve para escurecer, serve para cobrir branco. Nós vimos que do número 1 ao número 8 tem a melhor cobertura de branco. Nós vimos os tons de reflexo. Nós vimos as estrelas de Oswald, passo a passo, o ciclo cromático. Bem, agora nós vamos falar de aplicação de tinta, tá? Para escurecer e para clarear. Na aplicação das colorações, eu preciso do oxidante, ok? Então, vamos lá? Para escurecer cabelo, nós usamos o OX de 10 ou 20 volumes, apesar de que na Therapcolor tem de 5, de 10, de 20, de 30 e de 40. O oxidante de 5 volumes é mais para fazer matizações. Então vamos lá. Nas colorações, para escurecer, repetindo, nós usamos o OX de 10 ou 20 volumes. Para clarear cabelo, nós usamos de 30 ou 40 volumes. Nós sabemos também que o OX de 20 volumes, ele clareia de 1 a 2 tons, mas ele é mais usado para escurecer. E nós sabemos que o OX de 30 volumes clareia 3 tons e de 40 volumes clareia 4 tons, ok? Então nós estamos passando essas informações para você, por quê? Se você tiver que clarear um cabelo, nós sabemos que o cabelo clareia o máximo 4 tons. Ou seja, esse cabelo, a altura de tom dele é número 5, castanho claro, ele vai clarear 6, 7, 8, 9. Então eu vou usar o OX de 40 volumes. Lembrando, gente, que lógico e evidente que na colorimetria 3 nós vamos falar de fundo de clareamento. Quando você chega no fundo de clareamento 9, é um fundo amarelo, que a gente neutraliza o amarelo com o irisado, mas não é esse momento ainda. Nós só estamos falando que oxidante, para escurecer, a gente normalmente usa 10 e 20 volumes, e para clarear, 30 e 40 volumes. Lembrando também que quando eu vou usar tons quentes, que eu quero que os tons quentes sejam mais vivos, também usamos o oxidante de 30 e 40 volumes, ok? Qual o tom quente? 74, 666, tá bom? Então vamos lá. Coloração. Aplicação em cabelo natural. Quando nós vamos escurecer um cabelo natural, que nós não estamos falando de retoque, nós aplicamos a coloração escura de raiz até as pontas, começando pela nuca, deixa 35 minutos, tempo de pausa, e em seguida a gente vai enxaguar, ok? Quando eu vou aplicar uma coloração clara ou cor quente, tá? Eu aplico primeiro pontas, deixo 35 minutos, tempo de pausa, depois é aplicado na raiz até igualar. Então percebe que a aplicação de cor escura é diferente de aplicação de cor clara, ok? Aplicação de cor quente ou cor clara em cabelo muito longo, primeiro se aplica nas pontas, 35 minutos de pausa, depois aplico no meio, mais 35 minutos, depois raiz até igualar, ok? Coloração com água oxigenada. Qual a quantidade? Para escurecer cabelo, eu faço uma parte de coloração com uma parte meia de OX. Sugestão para cabelos brancos, uma parte de coloração com uma parte de OX. Para clarear, já é diferente,
uma parte de tinta, de coloração, com 2 partes de oxidante. Retoque. Para a gente fazer retoque, o primeiro passo é identificar a altura de tom. Se as pontas não estão muito desbotadas, eu posso aplicar a tinta na raiz, deixar 35 minutos de tempo de pausa, emulsionar com creme, se for o caso, deixar de 3 a 5 minutos de tempo de pausa, quando eu estou fazendo um retoque num cabelo que não está muito desbotado, ok? Gente, quando as pontas estão desbotadas até 2 tons e a cliente não quer as pontas mais claras, que tem de caso que a cliente quer as pontas mais claras, não tem problema nenhum. Mas quando as pontas estão desbotadas e a cliente não quer, qual que é a técnica de aplicar? Aplicamos primeiro na raiz, deixando 20 minutos de tempo de pausa, depois aplico nas pontas mais 20 minutos. Retoque em cabelo com as pontas muito desbotadas, 3 ou mais tons, e a cliente não quer as pontas desbotadas. A cliente quer um cabelo de cor uniforme. Qual que é a técnica de aplicação? Fazemos uma pré-pigmentação nas pontas, depois nós lavamos, enxaguamos, secamos, tiramos o excesso de umidade, aplicamos a tinta primeiro, a tinta desejada primeiro nas pontas, deixo agir 20 minutos, depois aplicamos a coloração desejada na raiz, mais 35 minutos, ok? Pode ser um pouquinho confuso, mas eu vou tentar esclarecer. Quando o cabelo está com as pontas desbotadas e a cliente não quer, eu estou repetindo. Por quê? Porque a gente aprende por repetição. Então, voltando, pontas desbotadas, muito desbotada, e a cliente não quer, você aplica uma pré-pigmentação nas pontas, ok? Depois de 20 minutos que você lavou, secou o cabelo, você vai aplicar a coloração do retoque, que sejam 6, que sejam 7, tá? Aplica nas pontas primeiro, deixa 20 minutos, depois raiz, mais 35. Nós falamos da pré-pigmentação. Pré-pigmentação. O que é pré-pigmentação? Reposição de pigmentos perdidos pelo cabelo com o intuito de prepará-lo para escurecer. Qual o produto que nós vamos usar? Qual as colorações? Qual o OX? Nós vamos usar o mesmo tom do que a cor desejada com reflexo, com 3 ou com 0,33. Qual a quantidade? Exemplo, eu vou fazer uma coloração com o número 7.0, que é o louro médio. Só que o cabelo está muito desbotado, está muito claro nas pontas, eu preciso fazer uma pré-pigmentação. Então, para fazer a pré-pigmentação, você pega, tá, 20 gramas do 7.3 da Terra Color, da Sanro, com 5 gramas do 0,33 e o OX de 5 volumes. Uma parte de coloração para uma parte e meia de OX para se fazer a pré-pigmentação. Cobertura de brancos. Nós sabemos que as cores que cobrem melhor a cobertura de branco é do número 1 ao número 8 das cores de base. O 9 e o 10 não foi feito para cobrir branco, apesar de que nós sabemos que costuma cobrir e costuma maquiar. Se a cliente desejar um tom de reflexo, exemplo, a cliente tem um cabelo com brancos e ela quer usar o 831, que é um tom de reflexo. Qual que é a técnica para se fazer uma cobertura de branco? Tá? É misturar tom de base com reflexo, identificando, tá, a percentual de cabelos brancos. De 0 a 30% de cabelo branco, tanto faz eu usar a cor de base ou a cor de reflexo, que não tem problema se os brancos estiver uniforme em toda a cabeça. De 40 a 60% de cabelos brancos, e a cliente escolher uma cor de reflexo, eu coloco uma quantidade de cor de base, ou seja, 25 gramas de cor de base, com uma quantidade de cor de reflexo, 25 gramas de cor de reflexo.
Se a cliente tem 70 a 100% de cabelos brancos e ela escolheu uma cor de reflexo, eu uso 2 quantidades de cor de base para uma quantidade de cor de reflexo. Ou seja, eu uso 40 gramas de cor de base, exemplo, o 8, com 20 gramas da cor de reflexo, 8,31, que nós falamos do exemplo. Bem, é bom lembrar que é completamente normal quem está iniciando a carreira ter uma dificuldade de identificar a quantidade de cabelos brancos, ok? Se for um retoque, nós vamos identificar a quantidade de branco somente na raiz, porque o restante provavelmente vai estar colorido, então nós vamos identificar o percentual de brancos na raiz. Se for um cabelo natural, evidentemente, nós vamos identificar em toda a cabeleira, ok? E lembrando mais uma vez, se você tiver um pouquinho de dificuldade, o ITC está completamente à disposição para ajudá-lo a desenvolver uma carreira muito bem sucedida. Bacana? Agora nós vamos falar de descoloração, decapagem, despigmentação, ok? Vamos lá. Descoloração. O que é descoloração? Retirada de cor natural do cabelo, utilizando pó descolorante, tá? Que aqui nós estamos trabalhando com a Teracolor da Sanro, e o oxidante, usado para levar o cabelo para um louro global. É bom lembrar que hoje quase não se faz mais descoloração em cabelo médio e longo, porque nós vamos trabalhar muito mais nas mechas, que nós conseguimos fazer louro global somente nas mechas. A descoloração normalmente é feita em cabelos mais curtos. Decapagem. O que é decapagem? É retirada de cor cosmética do cabelo, utilizando pó descolorante e água oxigenada, usado também para levar o cabelo para louro global. Bom lembrar que praticamente não se faz mais esse tipo de procedimento depois que nós temos as técnicas das mechas. Mas mesmo com a técnica das mechas, tome muito cuidado com o cabelo quente, vermelho, e o cabelo preto, colorido, ok? Se for para fazer uma decapagem em cabelo vermelho ou cabelo preto, nós sugerimos que não faça. Sai fora, tô fora. Também lembrando que tem muito profissional que faz, mas nós do ITC, nós não fazemos decapagem, retirada todo o cabelo preto ou vermelho. Nesse procedimento nós não fazemos mais no ITC, ok? Vamos lá então, dando continuidade. Despigmentação. O que é despigmentação? Retirada de uma cor indesejada. Um cabelo que pode ficar levemente esverdeado, um cabelo que pode ficar levemente rosa, tá? É uma retirada de cor com maior suavidade. Falando de nomenclatura dada por nós profissionais da beleza, o que nós do ITC sentimos que é o mais importante é, no dia a dia do salão, entender o desejo da cliente, alinhar as expectativas com os limites reais do cabelo, qual é o estado que o cabelo se encontra, definir metas, ou seja, quanto clarear, qual o tom, se vai ter ou não manutenção, etc. Pedir referências visuais, vídeo, foto. Esse passo a passo a gente considera mais importante para que você possa ter um resultado satisfatório. Finalizando a explanação de colorimetria 2, em trabalho em conjunto, em parceria com a Teracolor da Sanro, nós estamos mais uma vez convidando a entrar no nosso Instagram, Instituto_ITC. Detalhe muito importante, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o ITC, que o ITC está pronto para poder auxiliar no seu crescimento profissional. Lembrando que cliente da Sanro tem condições especiais aqui no Instituto Técnico Cabeleireiro. Entre em contato conosco. Um abraço e até a parte de colorimetria 3.